Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar do padrão estratégia. Para falar desse padrão, eu trouxe para vocês aqui um exemplo. Nós temos aqui um exemplo de transporte para o aeroporto. Para fazer esse deslocamento para o aeroporto, eu tenho algumas opções. Eu posso ir de ônibus, eu posso ir de carro, eu posso ir de táxi. Se a gente olhar para o cenário atual, nós poderíamos ainda adicionar, por exemplo, a estratégia de aplicativos como o Uber, por exemplo. Então, qual que é o objetivo desse padrão? É eu conseguir, de uma forma mais genérica, fazer essa atribuição de escolha de qual tipo de transporte eu vou utilizar para o aeroporto, ou seja, qual é a estratégia que eu vou utilizar para ir para o aeroporto. Então, a ideia é que eu consiga atribuir a estratégia e uma das vantagens desse padrão é que eu consiga facilmente adicionar novas estratégias para resolver esse problema de transporte para o aeroporto. Então vamos ver como fica agora a implementação desse padrão. Então, eu tenho aqui a implementação da minha classe estratégia, que é uma classe mais abstrata. Essa classe, ela recebe uma distância que vai ser percorrida entre o ponto da onde você está e o seu destino final, no caso aqui o aeroporto. E ela vai também ter um custo que aquela estratégia específica vai implementar, ou seja, o custo vai ser implementado pela classe concreta que implementa a estratégia específica, como ônibus, carro, táxi ou Uber. Bom, a estratégia do carro, por exemplo, você vai informar qual é a distância e você vai implementar aqui qual é o custo disso. Então, o carro, eu coloquei aqui um valor de 1.000 vezes a distância, que seria aí o custo médio para poder você se deslocar utilizando um carro. Já no táxi, eu vou ter um custo um pouco maior, então coloquei aqui 1.020 vezes a distância. Já de ônibus, ele é um pouco mais barato, então a gente colocou aqui 10 vezes a distância. Então percebam que todas as estratégias concretas, específicas, eu vou ter a implementação do custo específico de utilização daquela estratégia específica. E todas elas estendem a minha classe abstrata básica Strategy. Bom, e como é que eu uso essa estratégia, né? Então, eu tenho aqui a classe que representa o contexto, ou seja, essa classe ela conhece a estratégia, ou seja, o contexto que você está utilizando da estratégia. Então, transporte para o aeroporto sabe quem é a estratégia que você vai escolher. E quando eu faço a instanciação do meu transporte para o aeroporto, eu passo por argumento qual é a estratégia que eu quero utilizar. Então aqui eu posso variar a minha estratégia. Então aqui eu vou setar qual é a estratégia específica. Quando eu peço o cálculo, eu vou chamar a minha estratégia ponto o custo, né, que é um método lá implementado especificamente dentro da estratégia concreta. Então percebam, pessoal, que essa solução ela adota os princípios do SOLID, que é aberto à extensão e fechado à modificação. Por que isso, pessoal? Porque aqui, quando eu vario a minha estratégia, ou seja, eu posso criar N estratégias diferentes. Ou seja, essa minha classe transporte to aeroporto, ela é aberta à extensão, ou seja, eu vario esse cara aqui de forma, né, externamente a essa classe. Agora, ela é fechada à modificação. Por quê? Porque aqui dentro dela eu não mexo na classe, né? Então, essa classe que eu estou passando, esse objeto que eu estou passando, ele é obrigado a ter esse método aqui implementado e eu não vou realizar modificações específicas nesse código. Então, ela é fechada a modificação, ou seja, eu não altero essa classe, mas ela é aberta à extensão. Por quê? Porque eu posso passar novos tipos de objeto aqui. Então, eu posso passar novas estratégias aqui. Então, com isso, eu consigo passar novos comportamentos para essa classe, né? Como se eu estivesse passando novos comportamentos para essa classe. Um outro exemplo, pessoal, que eu trouxe para vocês
a estratégia com relação à persistência de dados. Então, esse projeto aqui é um projeto que implementa um sistema de to-do lists. O código dele está aqui, tá, pessoal? No slide, é só vocês acessarem aqui que vocês conseguem acessar o código dele. Eu tenho aqui, pessoal, representando o meu contexto da minha estratégia, a atividade persistência. Esse objeto protótipo aqui, no caso específico, essa implementação, ela está em JavaScript. Eu tenho aqui o meu contexto, que é o storage. O meu contexto, eu posso, do meu storage, eu posso salvar com uma estratégia de persistência local ou uma estratégia de persistência num web service, ou seja, eu vou salvar num servidor remoto. Então eu posso salvar tanto localmente quanto num servidor remoto. Percebam que aqui todos os métodos que eu tenho declarados, eles são iguais nas duas estratégias. E aqui eu tenho um método dentro da minha atividade persistência, que é a minha classe de contexto, aonde eu vario a minha estratégia. Ou seja, por exemplo, se eu fiquei sem internet, eu posso passar a persistir localmente as informações. Se a internet voltou, eu posso passar a persistir de forma remota essas modificações. A classe que salva de forma remota, o que ela vai fazer, pessoal, de diferente da classe de persistência local? Ela vai acessar através de uma requisição HTTP, no caso aqui POST, e vai enviar essas informações para o meu servidor. Então aqui eu vou precisar do domínio, da rota e das informações que precisam ser persistidas. Já na persistência local, pessoal, aqui eu estou usando o Local Storage, que é uma ferramenta como se fosse um banco de dados local que eu tenho em qualquer browser que a gente utiliza hoje em dia, já tem essa funcionalidade disponível. Então eu consigo persistir essas informações localmente. Qual que é a diferença de salvar remoto e local? Local, eu estou persistindo naquele browser que o usuário está usando naquele momento. Tá? Então, se o usuário trocar de browser, essas informações elas não vão estar mais ali disponíveis para ele. Se eu salvo remoto, de qualquer lugar que ele fizer acesso, ele vai ter essas informações disponíveis para ele. Lembrando que a estratégia de persistência local é quando o usuário perde a conexão com a internet e ele ainda quer continuar fazendo as atividades. E aí, pessoal, dentro da minha atividade que controla, eu posso o quê? Eu posso trocar a minha estratégia. Então eu posso setar uma estratégia remota que vai passar a usar aquele objeto protótipo que trata das atividades remotas, e eu posso trocar e utilizar a estratégia de persistência local, que vai utilizar o local storage do próprio browser para poder salvar essas informações. E aí, pessoal, como é que fica aí nessa mudança de estratégia? Então, eu tenho aqui o meu contexto, que é o storage. Esse método de set estratégia persistência vai passar o tipo da persistência que eu quero, e aqui ele vai fazer um condicional onde, se for remoto, ele vai instanciar a atividade WS. Se ele for o local, ele vai instanciar a minha persistência local. Então, com isso, pessoal, eu tenho a variação aqui da minha estratégia. Então, com isso, eu consigo variar qual é o tipo da estratégia que eu estou utilizando dentro da minha solução. E aí, pessoal, aqui no meu HTML, é só instanciar a minha atividade de controle e setar, fazer essa chamada e setar a minha estratégia que eu quero utilizar naquele momento. E aí eu posso fazer uma lógica de perdeu a internet, salva local, depois sincroniza, Então eu posso fazer esse tipo de abordagem na solução do meu problema. Beleza, pessoal? Valeu!